dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Vamos ler juntos os dois? Agora. Agora, volte um pouquinho. Capítulo 6, versículo de número 33. Vamos ler juntos? Agora, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? O verso 8, como é que diz aí do capítulo 10? Essa é a parte do Evangelho que os crentes mais gostam. É a verdade. Orai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, de graça recebestes e de graça dai. Esse é o Evangelho que nos torna ativos no reino. Mas nem sempre esse é o Evangelho que traz o reino para nós. E nem sempre isso indica que estamos no reino. Ou isso indica que somos do reino. Ou isso indica que estamos debaixo da influência do reino. Mas Jesus, no verso 7, manda pregar um Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho do reino. E no verso 33 do capítulo 6, ele diz, fala, ensina também sobre a importância de buscarmos o reino. Pergunte para o seu irmão, ultimamente, e fala a verdade, o que é que você tem buscado? Algumas pessoas buscam algumas coisas do reino. Jesus está falando sobre buscarmos o reino. Mas o reino é espiritual. O reino não é físico. Não se dá para pegar no reino. Não se dá para tocar no reino. Então, que reino eu tenho que buscar? Diga o reino que tem, que possui um governo. Se o reino tem um governo, esse reino tem princípios. Amém? Esse reino tem leis, tem ordenanças, tem uma regência. E a Bíblia diz que eu tenho que buscar o reino de Deus. E Jesus disse que eu tenho que pregar o reino de Deus. Agora, amados, presta bem atenção. Existem muitas pessoas hoje que são crentes, que estão dentro das igrejas, estão vivendo debaixo da influência de um outro reino. Estão dentro da igreja e estão buscando aquilo que não é dado pelo reino de Deus, mas é dado por um outro reino. Eu sou crente, mas eu posso buscar. Você que está embaixo me ouve? Você está embaixo não está me ouvindo. Você que está embaixo não olha para mim. Não estou vendo. Então, amados, eu como crente posso viver debaixo da influência de outro reino. Eu quero falar nesta noite um pouco sobre um assunto que eu não sei que eu vou ter tempo, que Deus para o tempo agora, se for necessário, mas um assunto que vai mexer um pouco com você. Amém? Um assunto que vai lhe inquietar. Domingo nós pregamos uma mensagem aqui, um tanto light. E hoje eu vou pregar uma diet. Mas Deus preparará a sua vida para você morar no céu. Amém! Eu quero pregar sobre um reino que você nunca conheceu. Quer
apesar de estar dentro da igreja, talvez você nunca conheceu. Muitas pessoas estão entrando na igreja, pastor Amaro, mas não estão tendo conhecimento, ou vivendo, ou buscando o reino de Deus. Por quê, pastor? Porque existem hoje muitos reinos na nossa cabeça. Quem aqui já aceitou Jesus como Salvador? Levanta a mão. Eu não vi assim. Porque aqui todo mundo que já aceitou Jesus, levanta a mão e mantém ela levantada. Baixa. As pessoas que estão nos visitando, por favor, que ainda não tiveram encontro, que alguém visitando, também levanta a mão para eu ver. Tem umas poucas mãos. Deus abençoe vocês também. Porém, eu não estou perguntando, vou perguntar, mas não estou perguntando. Não precisa levantar a mão. Se eu lhe perguntasse, quem já o recebeu como Senhor? Diga, há uma diferença extrema, estúpida entre ter Jesus como Salvador e ter Jesus como Senhor. Qual é a diferença, pastor? É que Jesus, o Salvador, é aquele que morreu por você, aquele que ressuscitou para você e aquele que salvou você e que vai morar com você. Jesus, o Salvador, é aquele que salva o homem do pecado. E quem é Jesus, Senhor? O nome já está dizendo tudo. É aquele que governa a sua vida. É aquele a quem você se submete. É aquele a quem você deve o seu comportamento, as suas atitudes. Aquele a quem você deve obediência. Aquele que deve mandar em você. Aquele que deve ser o que determina o que você faz e o que você não faz. Você entende, irmão? Aquele a quem nós nos submetemos e dobramos diante dele a nossa própria vontade. Aquele que quebra o nosso nariz empinado. Esse é Jesus o Senhor. Aquele que pega a nossa carne e coloca ela no lugar certo, no lugar de carne que deve estar dominada pelo poder do sangue. A esse Jesus muitos ainda não conhecem. Por quê, pastor? Porque muitos aceitaram o Evangelho, pastor Esmeralda, mas continuam vivendo a vida que bem querem, que bem entendem. E alguns ainda dizendo-se crente, dizem assim: quem manda na minha vida sou eu, mas na vida do verdadeiro crente quem manda é Jesus. Eu faço o que eu quero, mas na vida do verdadeiro crente ele faz o que Deus quer. Sabe por quê, irmãos? Porque no dia que você aceitou Jesus de verdade, você entregou a sua vontade a Ele. Apesar de ter livre-arbítrio, você autorizou Jesus a mandar em você. Paulo disse: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, viva na fé do Filho de Deus, o qual se entregou por mim. Você entende, irmãos? Porque há muitas confusões hoje na terra. Porque há muitos problemas hoje na terra. Porque há muitas pessoas que não conseguem, nem sabendo da verdade, se dobrar a ela. Vocês entendem? Sim ou não? Não conseguem, Fabrício, se dobrar. E vivem a vida que bem querem. Vivem a vida que bem entendem. Jesus disse assim: e indo pregai a doutrina da igreja. Não. E indo pregai o reino dos céus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz. Mas Jesus disse: ide e pregai o reino. Quando Jesus veio à terra, ele disse: é chegado a voz do reino de Deus. O que é isso, pastor? Jesus disse: vós não sois deste mundo, como eu deste mundo. Mas você não está nesse mundo, como é que você não é desse mundo? Você pode até estar nesse mundo, meu irmão, mas o governo que está sobre você